Bom, turminha, vocês acompanharam a leitura da Pro, certo? Então agora nós vamos para a parte 2. Qual habilidade iremos aprender? Criar narrativas ficcionais com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. Então vamos lá? No caderno, vocês vão colocar aí na rotina a aula 3 agora, tá? Livro Aprender Sempre, sequência didática 2, aula 3. Planejamento da história, aí nas páginas 25 e 26. Então vamos lá? Página 25. Aula 3, planejamento da história. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai fazer um planejamento para apoiar a reescrita do conto Os Sete Cabritinhos. Então, olha só, vamos fazer uma reescrita dessa história. Mas, para fazer uma reescrita, primeiro nós vamos nos planejar, tá? Então, ainda não é o momento de fazer a reescrita. O que seria a reescrita, né? Seria você escrever do seu jeito a história que a Pro leu. Porém, nesse momento, nós vamos fazer primeiro o nosso planejamento. 1. Depois de ouvir a leitura do conto Os Sete Cabritinhos, feito pela professora, vamos preparar a reescrita. Para isso, você, junto com a sua turma, fará uma planificação do texto, escrevendo a lista de episódios na ordem cronológica da história. O que é a ordem cronológica da história? O que foi acontecendo no decorrer da história, na ordem correta. Esse planejamento apoiará a escrita do texto e ajudará as duplas. E aqui eu faço uma ressalva na dupla, porque será individual. Nós estamos remotamente, não estamos na escola, então cada um vai fazer a sua reescrita individual. E não esquecerem de nenhum episódio da história. Então, para isso que serve esse planejamento. Então, vamos lá? Você tem aí no livro de vocês do número 1 até o número 13. Então, aí no livro, fiquem com o lápis na mão e vamos lá. Eu vou fazer este momento de planejamento junto com vocês. Então, senhores pais, eu estou nesse momento como se eu estivesse na sala de aula e tivesse que retomar aí a história do Lobo e os Sete Cabritinhos. Então, eu vou escrever junto com eles. Por quê? Porque a professora, nesse momento, ela é escriba, ela é a quem registra os episódios de acontecimento, tá bom? Então, se nós estivéssemos lá na escola, eu estaria falando com toda a turminha e conforme eles fossem falando, eu iria escrevendo, certo? Como nós não estamos juntos, eu estou adaptando e aqui eu vou conversar um pouco com a turminha, tá? Então é importante que eles assistam aqui o vídeo, né, que eu estou gravando. Então vamos lá. Se eu tenho que contar, né, fazer um planejamento para poder fazer a minha reescrita do Lobo e os Sete Cabritinhos, eu teria que começar aqui pela apresentação da cabra e os cabritinhos. Então, por isso que é importante esse planejamento. Então, eu vou começar a reescrever. Por onde? Apresentando a cabra e os cabritinhos. Então, vocês, turminha, escrevam aí a apresentação da cabra e dos cabritinhos, que foi o que primeiro aconteceu na história. Depois, o que aconteceu na história na sequência? A saída da cabra, da mamãe, e orientação sobre o lobo. Então, antes da mamãe sair de casa, ela fez a orientação. Deixou os cabritinhos dela muito bem informados sobre o lobo. Então, turminha, escrevam aí. No 2, saída da cabra e orientação sobre o lobo.
Depois disso, o que aconteceu lá na história? O lobo ele chega, mas é descoberto. Então, no primeiro momento que o lobo chega e ele é descoberto por quê? Porque a voz dele é rouca. E a mamãe já tinha dado essa orientação para eles. Então, escrevam aí, aí no 3. O lobo chega, mas é descoberto pela voz rouca. Depois, o que aconteceu? O lobo muda a voz. Então, lembra que o lobo, ele foi lá no mercado e comprou argila, comeu essa argila para afinar a voz dele, certo? Aí, na sequência, o que acontece? O lobo chega, mas é descoberto novamente. Por conta do que agora? Da pata preta. Então, mesmo ele tendo comido a argila aqui, ele foi descoberto, tá? Então, vocês vão escrever igualzinho aqui. Lobo muda a voz e no 5, lobo chega, mas é descoberto pela pata preta. Vamos continuar aí. Depois disso, o lobo foi dar um jeito na pata preta. Então, o lobo chega com a pata branca, certo? E aí, o que acontece na sequência? Os cabritinhos, eles abrem a porta. Então, ele conseguiu arrumar a pata dele lá, lembra? Com massa lá do padeiro, depois pediu para jogar farinha branca em cima. Aí os cabritinhos acharam que era a mamãe e abriram a porta. Então, os cabritinhos, eles abrem a porta. Então, essa é a sequência de fatos da história. Então, vocês vão escrever. Cabritinhos abrem a porta. Depois, o que acontece quando os cabritinhos abrem a porta? Eles veem que é o lobo. E aí eles se escondem, mas são descobertos, tá? Então, escondem-se, mas são descobertos. E aí, o que acontece? A velha cabra, ela chega. Então, na sequência, eles são descobertos, o lobo acaba comendo eles, e aí a velha cabra chega. Então, vamos escrevendo aí, certinho, conforme a Pro escreveu aqui. Aí, o que acontece? A cabra encontra o lobo, né? A cabra com o mais novinho, que é o 7º cabritinho que não foi achado. Lembra que ele ficou escondido lá no relógio? Então, ele não foi achado, ele ficou escondido na caixa do relógio e ninguém achou. Então, ela, junto com esse cabritinho, filhinho dela, encontra o lobo. E aí, o que acontece? Eles salvam os cabritinhos, certo? E aí tem todo um jeito para salvar os cabritinhos. Mas, neste momento, nós só estamos colocando a ordem dos fatos para quando a gente for fazer a reescrita, a gente se basear aqui para começar a escrever. Aí depois o que acontece? Colocam pedras na barriga do lobo. Depois que salvou, ela não abriu a barriga dele? Ela colocou pedra e depois fechou a barriga dele. E aí o que acontece no final? O lobo cai na água, certo? Porque as pedras dão muita sede e ele vai tomar água, a barriga dele fica mais pesada ainda, ele cai dentro da água, certo? Então esses daqui foram a sequência dos acontecimentos. Então, vou reforçar aqui mais uma vez. Se eu estivesse na escola, se estivéssemos lá no presencial, faríamos cada etapa juntos. Como nós estamos no remoto, a Pro foi colocando as etapas e conversando com vocês. Então, vocês têm que escrever igualzinho está aqui. Aí, o número 2, vocês vão fazer sozinhos. Então, para apoiar a reescrita do conto, além deste planejamento das etapas que foram acontecer na escola, vocês vão fazer uma lista aqui para mim dos lugares onde os cabritinhos se esconderam. Então, lembra, volta lá no texto. Tem uma parte no texto que vai falando onde cada cabritinho se escondeu. Então, aqui a lista tem que ter
7 lugares, porque são 7 cabritinhos e cada um se escondeu em um lugar. Então, vocês vão escrever aqui o nome dos 7 lugares que eles se esconderam. Combinado? Então, tudo isso aqui para a gente começar a fazer a nossa reescrita na próxima aula. Então, nesse momento, o que vocês vão fazer é copiar lá o que a Pro colocou de ordem cronológica dos fatos da história e escrever aqui os 7 lugares que eles se esconderam. Aí na próxima aula a Pro vai retomar novamente e nós vamos começar a fazer a reescrita. Então, manda uma foto da sua atividade para o WhatsApp particular da professora, assim eu vou identificar melhor de quem é a atividade. Atenção! Só ganha presença se mandar a fotinho para Pro. Um beijo, turminha!